acredito que todo mundo que está aí na engenharia de produção consegue perceber que é meio complexo você conseguir convencer a indústria, muitas indústrias assim de médio e pequeno porte, a necessidade de alguém para ajudar nessa questão da gestão de produção mesmo. E aos poucos eu fui mostrando para ele, algumas vezes não muito bem aceito nas nossas conversas e tal, e eu comecei a mostrar dentro do meu setor. E aí até é interessante que depois eu vou falar, quando a gente for falar mais do curso, que entra muito em cima disso, e sem saber do curso, sem conhecer o curso ainda, eu comecei com algumas ações da forma que o curso ensina, e eu comecei a mostrar ali no meu setor, apresentar algumas coisas, algumas situações onde poderia, onde talvez fosse alguns gargalos, que pudesse ocorrer algumas melhorias e tal, e foi aceito. E aí, numa oportunidade que eu tive, coloquei ali, juntando com uma matéria da faculdade, eu acabei desenvolvendo para eles e mostrando a necessidade de alguém que trabalhasse em cima dessa questão do planejamento e controle de produção. Não somente nisso, né, apresentei algumas outras funções que era viável e necessário para o crescimento que a gente vinha passando ali e que aos poucos poderia ser pior. Eu falava para os meus gestores que é muito mais barato, é muito mais em conta um engenheiro recém-formado, iniciando carreira, que poderia auxiliá-los do que mais para frente precisar de uma consultoria, um engenheiro, sim, que fosse muito mais caro. Então, aos poucos eu consegui colocar isso na cabeça dele. Eu acho que foi até uma situação legal, porque esse cargo que eu estou hoje, a função que eu ocupo hoje de planejamento e controle de produção, supervisor dessa área, é uma área que eu acabei, de certa forma, criando dentro da empresa. Meu gestor, ele fala que ele já tinha um pensamento tal, de mais para frente, colocar algo em prática nesse sentido, e eu comecei a dar forma para isso. Então, hoje, o cargo que eu ocupo lá dentro, ele não está 100% definido para a indústria que eu trabalho. Ele está sendo moldado e moldado por mim, que é aí que vem a situação de tudo isso que eu falei, da questão do curso, porque eu comecei essa parte do planejamento e controle de produção, a gente foi mostrando como era fundamental, eu mostrei para ele a indústria gráfica, principalmente no ramo que a gente trabalha, que a gente atua hoje, as tiragens de embalagem gira em torno ali de 3 a 15, 20 mil unidades por ordem de serviço, por ordem de produção que a gente abre. Então, não são quantidades grandes. Então, o número de clientes que a gente tem é muito grande para que a gente consiga fechar o faturamento e tal. Então, precisa de um planejamento e um controle muito grande, porque senão você não consegue. Hoje, para você ter ideia, as facas no nosso ramo ali, é o molde para que faz o corte da caixinha, cada caixinha tem um molde diferente. Hoje a gente trabalha em torno de 600 moldes diferentes. O setup de produção é muito grande, né? Sim, muito grande, é muito variado. Hoje a gente tem aí um grande problema com a questão do fornecimento de papel, porque como esse lado da indústria, esse ramo cresceu muito, então desorganizou tudo. Então eu comecei no meio do ano passado nessa área mesmo, a gente começou a colocar em prática, a gente começou a colocar esse pensamento de planejamento e controle de produção, a gente começou alguns outros também que eu tenho ajudado a colocar em prática na empresa, mas nesse meio tempo começou a falta de papel. Então, até então, a gente trabalhava com papéis ali com medidas definidas, né? E, de repente, começou a aparecer o papel que viesse. O papel que a indústria tinha para oferecer era aquilo que a gente precisava comprar. Então, você imagina que até então a gente estava partindo para uma linha, nosso planejamento e controle, e, de repente, mudou tudo. De repente, aparece um papel com a medida A e, de repente, já muda para a medida C e você precisa encontrar ali a melhor forma de utilizar aquele papel, a melhor forma de otimização para que você tenha o menor desperdício possível no papel. E, em cima disso, a gente tem enfrentado. Acredito eu que até aí, o próximo ano, até se as coisas voltarem ao normal, o mercado, essa questão da indústria gráfica, ela começar a estabilizar, vai ser um grande aprendizado.